que a batalha espiritual estava terrível e que Satanás estava com ódio muito grande desse grupo de oração, dessa pregação dessa noite. E o Padre Pio dizia, quando Satanás ele está revoltado, quando ele se levanta para tentar impedir, é que a graça de Deus vai ser tremenda. É que a graça, a conversão dos corações vão acontecer. E eu quero ser profeta nessa noite, já nesse início, já profetizar a sua libertação, a restauração e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Levanta as mãos lá no alto, que já se quebre todas as barreiras, que já se quebre todas as correntes malignas, que tudo que Satanás levantou nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Que pelo poder do Espírito Santo aconteça cura, libertações no nome de Jesus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, que os milagres e prodígios aconteçam e que a ação do Espírito Santo na liberdade, no fogo e na graça aconteça com poder em nosso meio, que a unção do Espírito Santo de Deus abrace a tua alma, o teu coração, incendiando o teu coração. Que essa graça do Espírito Santo venha fortalecer a tua alma, avivar o teu coração, te levantar como um homem e uma mulher de fogo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Só para aquecer os nossos corações, nessa noite pode se sentar, fica à vontade. Estão me ouvindo bem aí atrás, sim ou não? Sim. Glória a Deus. O retorno aqui, não entendo nada disso, mas sei que o retorno está, parece que o microfone está bem baixinho, né? Mas glória a Deus. Estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Meus irmãos, é com alegria imensa que eu volto nessa paróquia, nesse grupo de oração, para partilhar da palavra de Deus, para que juntos possamos clamar a graça de Deus e vivenciar o céu aqui na terra. Vamos fazer o Evangelho acontecer nessa noite, clamando e tomando posse da graça de Deus. Fico feliz com alguns irmãos que convidei, que estão presentes, que me acompanham aí nas evangelizações aqui no Paraisópolis. Graças a Deus tenho evangelizado bastante aqui, não só nos grupos de orações, mas nos lares também. Glória a Deus. E essa noite, já não perdendo tempo, eu quero levar você a meditar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Há uma crise muito grande nos católicos, nos tempos de hoje, de não compreender a vontade de Deus sobre a sua vida. Talvez isso seja uma dificuldade no geral, na fé cristã. Poder olhar para Deus e entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E nessa noite eu queria partilhar com vocês o tema que me foi passado. Um coração obediente traz esperança. Um tema maravilhoso para que a gente possa meditar nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, sou da paróquia Rainha da Paz, Capão Redondo, moro no Taboão da Serra, mas estou coordenador do grupo de oração Amor da Cruz, lá no Capão Redondo. Um grupo de oração que o Senhor colocou no meu coração, já faz 6 anos atrás, e que tem sido sustentado pela graça e pela misericórdia de Deus. E meus irmãos, é muito importante isso, essa meditação aos nossos corações, porque a igreja sempre foi iluminada e assistida pelo Espírito Santo. É importante você entender que Deus sempre cuidou de cada um de nós. Ao longo da história, Deus tem cuidado do seu povo, tem direcionado o seu povo, tem falado ao coração do seu povo. Deus, Ele de uma forma muito íntima, através do seu Filho Jesus e do seu Espírito Santo, tem conduzido a humanidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem conduzido o homem
e fortalecido o homem diante das suas fraquezas, diante das suas limitações. Deus bem sabe que o homem necessita da sua graça. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. O homem necessita da graça de Deus, do Espírito Santo, para iluminar a sua mente, para conduzir o homem na sua caminhada em direção ao céu. É muito importante a gente entender esse tema. Um coração obediente traz a esperança. Um coração obediente a Deus, ele acredita, ele espera em Deus, ele confia no Senhor. Por isso, precisamos trabalhar muito bem essa realidade. Eu quero já começar com uma frase de Santa Catarina de Sena, que ela vai dizer o seguinte: foi a obediência que vos abriu o céu na virtude do sangue de Cristo. Vai dizer Santa Catarina de Sena: foi a obediência que vos abriu o céu na virtude do sangue de Cristo. A obediência a Deus é necessária para todo o coração, para todo homem. Por quê? Deus conhece melhor que nós qual é o caminho a ser seguido, o que é melhor para nós. Deus, ele tem a sua onisciência, onipotência e onipresença. Deus sabe qual é o caminho que vai nos levar a acertar, qual o caminho vai nos levar para a graça, vai nos desviar do sofrimento, do pecado, qual caminho santificará a nossa alma e irá salvar a nossa alma. Por isso que Deus, ele fala ao coração do homem, por isso que Deus conduz o coração do homem com a graça do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele move o coração do homem a viver essa experiência de amor de Deus. É o Espírito Santo que vai nos santificando e abre a visão das coisas sobrenaturais, nos faz olhar para o céu e enxergar que há algo muito além dessa vida, que há um céu que nos espera para toda a eternidade. É muito importante a gente entender que devemos buscar em Deus essa direção e essa força para a nossa caminhada. Todos nós sofremos dificuldades, combates, todos nós sofremos dificuldades, situações em nossas vidas que nos levam muitas vezes a tropeçar, que nos levam muitas vezes a nos desesperar. O desespero, quando toma conta do coração do homem, ele perde a direção de Deus, ele perde a sua visão das coisas celestes e ele para de ouvir a voz do Senhor. Por isso que o mundo é demasiadamente barulhento. O mundo nos tira do silêncio para ouvir a voz de Deus, porque Satanás sabe, se nós pararmos para ouvir a voz de Deus, estamos perdidos para ele. E vamos nos santificar, vamos nos fortalecer. Por isso é muito importante isso, meus irmãos. A obediência, o próprio Jesus Cristo, ele, em Mateus 26:39, ele vai dizer exatamente assim: adiantou-se um pouco e prostrando-se com face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. O próprio Jesus, diante das suas tribulações, diante da sua perseguição, ele ora a Deus nos ensinando essa clareza, essa maravilha da obediência, para que seja feita a vontade do Pai. Afasta de mim esse cálice. Não é essa a nossa oração muitas vezes? Senhor, tira de mim esse sofrimento, esse tormento, essa dificuldade. Senhor, eu estou passando dificuldade na minha família, no meu trabalho, na minha vida espiritual. Senhor, afasta de mim todo o mal, para que eu não seja prejudicado, para que eu não sofra mais, para que eu não saia do teu caminho, Jesus. Mas que seja feita a tua vontade. É muito importante a gente entender isso, meus irmãos, que muitas vezes as tribulações que temos passado nos levam a nos aproximar de Jesus, que as dificuldades que temos vivido nos levam a amadurecer para olhar para Jesus.
As tribulações que nós passamos nos tira do comodismo. Você sabia disso? Que a luta que você tem travado te leva para próximo de Deus, te tira do comodismo do pecado, da falta de oração, da falta de amor, da perseverança. Então o Senhor, Ele permite muitas vezes as dificuldades em nossas vidas, mas precisamos entender o seguinte, que não podemos acusar Deus por tudo que acontece em nossas vidas, porque há uma grande diferença. Nós sofremos muitas vezes pelas consequências dos nossos pecados, das nossas atitudes erradas. Quando tomamos decisões erradas, tem consequências terríveis em nossas vidas. E você sabe do que eu estou falando, porque muitas vezes não obedecemos à voz de Deus, queremos fazer a nossa vontade e perdemos a graça, e isso tem consequências terríveis, que é o pecado. No original do grego, pecado significa errar o alvo. O homem tem errado constantemente o alvo, que é o coração de Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer se santificar no amor de Deus. Então, é muito importante para o homem a sua consciência. Deus nos fala por meio da consciência todos os dias. Mas se não fizermos esse exercício de escutar a nossa consciência, passa despercebido e perdemos a oportunidade de escutar a vontade de Deus para obedecê-lo. Então, Deus, Ele fala na nossa consciência. Olha como é forte isso. O que é consciência? É o sacrário onde Deus fala ao homem. Deus fala na nossa consciência. É interessante que a consciência está ligada ao Espírito, está ligado a Deus. É através da consciência que o homem entende a vontade do Senhor. É através da consciência que o homem entende que é necessário buscar a graça de Deus para a sua vida. Porque quando o homem ele se volta para os seus desejos, para a sua vontade carnal, para as suas fraquezas, para os seus impulsos, para a carne, ele acaba sendo levado por esses desejos ao pecado, à maldição, à tristeza. Então Deus, Ele insiste no coração do homem com a graça do Espírito Santo para santificá-lo, para que o homem entenda a sua vontade e possa obedecer a sua voz. Então é necessário, pela graça do Espírito Santo, entender a vontade de Deus e obedecer a voz de Deus. Deus fala constantemente em nossos corações. Deus fala ao coração do homem a todo instante. A consciência da fé professada. Muitos dos irmãos que eu tenho conversado, é interessante que muitas pessoas questionam a igreja. E eu pergunto muitas vezes para essas pessoas, mas o que é a igreja? Não, mas a igreja está errada em certos pontos. A igreja não poderia fazer isso, não poderia exigir isso. As pessoas estão sempre reclamando. E a pergunta que eu sempre faço, o que é a igreja? A igreja é o local onde vamos, onde participamos da missa. E novamente eu pergunto, o que é a igreja? Não, a igreja é o templo que é construído, é o Papa, faz parte da igreja. Meus irmãos, se não tivermos a noção e a clareza daquilo que estamos buscando para a nossa vida, qual caminho temos buscado, nunca entenderemos o que é ser obediente a Deus. A igreja é um meio de salvação para toda a humanidade. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é fundada por Jesus, ela tem uma alma que é o Espírito Santo. A igreja não pode ser limitada a apenas um templo, não pode ser limitada apenas às pessoas. A igreja, ela vai muito além, ela é um meio de salvação para toda a humanidade, é a graça de Deus que o Senhor fundou para salvar a humanidade.
Então, quando falamos da igreja, estamos falando de toda uma história, estamos falando do Espírito Santo que tem sustentado essa igreja, estamos falando da nossa fé praticada, da nossa evangelização, que estamos dando continuação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você limita a igreja ao mínimo, a uma realidade tão pequena, como que você vai obedecer essa igreja? Então precisamos entender o que temos professado em nossa fé. Você sabe aonde você quer chegar? Para que você vem para a igreja? Por que você sofre por Jesus? Por que você tem buscado uma vida de oração? Aí entra claramente nesse tema: um coração obediente traz esperança. Primeiramente, se conhecemos o que é a igreja, vamos obedecer a igreja que é fundada por Jesus, que é movida, sustentada pelo Espírito Santo. E aí teremos a esperança. Aí entra no ponto aonde você quer chegar. O Papa Bento XVI, ele dizia que o maior bem que temos nessa terra é a eternidade. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Tem certeza que você quer ir para o céu, sim ou não? Sim. Não me convenceu. Sim. Meu irmão, minha irmã, só tem dois caminhos, ou é o céu ou o inferno. Você quer ir para o céu, sim ou não? Sim. Então, esse é o seu objetivo final. Você precisa saber para onde você quer ir. Porque se você não sabe para onde você quer ir, para que você vai lutar? Para que você vai orar? Se você não sabe o que te espera, a eternidade no céu, ao lado de Deus, junto com Deus, sendo o povo de Deus, a salvação eterna é o que nos espera. É para isso que estamos batalhando nessa terra, para um dia estar com Deus no céu. E é isso que o Senhor quer nos levar através da obediência, que o nosso coração seja direcionado ao seu amor e à sua graça, que nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo numa vida de santidade, que o amor do Senhor possa queimar no nosso coração. E isso é muito forte para nós, que Deus quer nos conduzir para a sua graça, para o seu amor, que o Senhor quer nos levar a essa experiência de graça. Mas é necessário o quê? Ouvir a voz do Senhor. Não somente ouvir, mas obedecer. Muitas das situações que temos sofrido é por falta de obediência. Quando não obedecemos a Deus, nos ferimos, nos machucamos. Por isso é necessário perseverar mesmo diante da dificuldade, que possamos aprender como o apóstolo Paulo: em tudo dai graças. Em tudo dai graças ao Senhor. Vem tribulação, vem dificuldade, glorifica a Deus. Se com Deus é difícil, sem Deus é muito pior, meu irmão, e muito pior mesmo. Então Deus, Ele sempre cuida de nós, Ele nos acolhe, Ele tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou e nos levará até a eternidade. Por isso que ser igreja no mundo é muito difícil. As pessoas estão com a sua visão limitada para as coisas da terra, para os prazeres, para o tempo que está passando, mas elas não têm uma visão do céu, não têm esperança do céu, porque só quem pode dar a esperança do céu é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, no coração do homem, pode levá-lo a essa experiência de graça, de poder desejar o céu aqui na terra, de olhar para Deus e confiar no Senhor, mesmo diante das tribulações. É necessário a perseverança na graça de Deus, perseverar no amor ao Senhor. E quantas situações Deus tem nos livrado quando obedecemos a sua voz. Muitas das situações que têm ocorrido em nossas vidas, às vezes são dificuldades, não entendemos a vontade do Senhor, não entendemos que há um propósito de Deus para nos livrar daquela situação, para que possamos conquistar muitos dos nossos sonhos e projetos em nossas vidas. Por isso, não questione Deus, meus irmãos. É necessário confiar
no Senhor. Mas João Paulo, não está acontecendo. Persevera. Deus é fiel para com os seus. Deus jamais abandonou os seus. Então a confiança nos levará a alcançar a graça que Deus nos reservou. E quantas situações eu me lembro, é algo interessante, que através dessa obediência alcançamos a graça do Senhor. Eu me lembro de uma situação que eu ia ser assaltado. Foi uma situação que eu estava passando em frente a um supermercado, já era tarde da noite, estava vindo de uma pregação, e aí Deus falou no meu coração assim: entra nesse supermercado. Aí eu falei: mas Senhor, já fechou o supermercado, eu não entendi por que eu tenho que entrar. Entra no supermercado. As portas já estavam até fechadas, mas eu, como sou um servo obediente a Deus, não questionei, porque é assim, meu irmão, eu aprendi a não questionar e sim obedecer. Deus sabe muito bem o que Ele está me dizendo. E eu falei: tá bom, Jesus. Quando eu entrei no mercado, passei pela grade, entrou um motoqueiro, duas pessoas numa moto, uma moto com dois rapazes, entrou atrás de mim, e eles iam me assaltar. Quando eu olhei para frente, havia dois seguranças de frente fortes, e aí os dois motoqueiros olharam os seguranças e desistiram e voltaram. Eles entraram atrás de mim para me assaltar. E aí eu entendi o porquê que Deus me direcionou para aquele local. Então é necessário ouvir a voz do Senhor. Quando desobedecemos ao Senhor, infelizmente nos ferimos, somos prejudicados, não alcançamos a graça. Isso é muito importante para nós. Eu me lembro que eu estava na igreja lá de Pinheiros, na Monte Serra, e eu estava participando da missa, e de repente, no final da missa, acabou a missa, eu escuto o Senhor falando comigo para orar por uma pessoa que está no último banco da igreja. Aí fiquei meio questionando: mas orar por uma pessoa que está no último banco da igreja? Será que é Deus que está falando comigo mesmo? Aí eu olhei assim, a igreja já estava vazia, vi uma pessoa no último banco da igreja, e aí o Senhor falou: vai e ora por ela, que ela precisa de paz na vida dela. Eu peguei, fui até essa pessoa e falei: Deus pediu para orar por você porque você precisa de paz na sua vida. Ela falou: é verdade, eu preciso de paz. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas, rosto abatido, e aí eu orei por ela e Deus pôde curá-la naquele momento, e ela logo voltou a sorrir. E aí ela falou para mim assim: já faz 6 meses que meu marido faleceu de câncer, e eu entrei nessa igreja aqui porque eu estava muito desesperada, já 6 meses que eu estou numa profunda depressão, eu não cuido mais do meu filho, eu larguei o meu emprego, eu perdi totalmente o meu sentido de vida porque o meu marido faleceu. E ela falou assim: o meu sofrimento é tão grande que eu não aguento mais tanto sofrimento, tanta dor no meu coração. E eu entrei com um propósito nessa igreja. Se Deus não falasse comigo, eu me mataria ao sair dessa igreja. Eu estava disposta a acabar com a minha vida. E ela falou o seguinte: depois que eu falei isso para Deus, se Ele não falasse comigo, eu ia acabar com a minha vida. Você chegou do meu lado e pediu para fazer uma oração por mim. E ela disse para mim: Deus, Ele respondeu a minha oração e ao meu clamor. Como é importante a gente ouvir e obedecer a voz do Senhor. Se você é um católico, se você é um homem ou uma mulher de fé que está evangelizando, você tem que estar disposto a ouvir e a obedecer a voz do Senhor, para que o Senhor possa salvar almas através da sua vida. Se a nossa missão não é salvar almas, então de nada vale a nossa missão. O Senhor te levantou para evangelizar, para resgatar almas. Se eu não tivesse obedecido a voz do Senhor, aquela mulher estaria no inferno, porque ela teria se matado. E quem seria cobrado? Eu, por não ouvir a voz do Senhor. Eu me lembro de uma amiga minha, ela contando para mim uma experiência. A gente viveu muitas experiências sobrenaturais pela graça de Deus. E eu me lembro que ela
muito aberta ao Espírito Santo, escutava e obedecia a voz do Senhor com clareza. Ela falou que estava trabalhando na Bahia, ela trabalha com turismo, e ela foi fazer o seu trabalho como todos os dias, fez lá o seu trabalho de turismo, e ela disse o seguinte: a equipe toda entrou no ônibus para voltar para a cidade onde a gente estava hospedado, e de repente o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, Deus falou ao meu coração, desce do ônibus e vai para a ponte da cidade. E ela começou a questionar: mas Deus, o que tem? Mas eu tenho que ir embora, senão eu vou perder o ônibus. E Deus falou para ela: desce do ônibus e vai para a ponte. Ela pegou as coisas dela, desceu do ônibus, falou para o pessoal: pode ir que depois eu encontro vocês. Ninguém entendeu nada: mas como assim? Você não vai embora com a gente? O que você vai ficar fazendo aqui? Ela: não, pode ir, eu arrumo um jeito de ir embora. E ela foi obediente para a ponte. Ela estava chegando na ponte e Deus falou assim: lá tem um homem e eu quero que você diga para ele: Deus te ama. Ela falou: estou ficando louca, mas eu vou obedecer a si mesmo. E ela foi. Chegando na ponte, havia um homem na ponte parado. Ela olhou o homem e chegou próximo do homem, vou obedecer a Deus, e tocou no homem e disse assim: Deus te ama. Nessa hora esse homem caiu de joelhos chorando. Ele chorava muito, e depois ele acalmou o coração dele e disse para ela assim: eu tenho passado muitas dificuldades financeiras, dificuldade na minha vida, e eu estava disposto, decidido a pular da ponte, mas eu questionei a Deus: se o Senhor existe, me prova que o Senhor me ama. E naquele momento ele ouviu e viu através dela a prova que Deus o amava. E ali ele desistiu, porque ele sentiu Deus falando ao coração dele. E aí ela entendeu qual que era a vontade do Senhor, como era necessário obedecer a voz de Deus, como é importante nós obedecermos a voz do Senhor para que as almas sejam salvas, meus irmãos. Por isso é necessária essa obediência ao Senhor. Por isso é necessário deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida, nas suas decisões, no seu trabalho, na sua área afetiva, na sua área profissional, no seu dia a dia. Você pergunta qual é a vontade de Deus, o que Ele quer, qual decisão você deve tomar? Ou você age por si próprio, pelas suas vontades, pelos seus interesses? Precisamos ser homens e mulheres de fé, conduzidos pelo Espírito Santo. O Senhor, Ele quer conduzir e quer derramar sobre nós a sua graça. São Tiago, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 17: toda dádiva boa, todo dom perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes. Então o Senhor, Ele nos leva a compreender a sua vontade, a tomar posse da sua graça. E agora eu quero que você pegue a sua palavra comigo, Efésios capítulo 6, versículo do 5 ao 10. Efésios capítulo 6, versículo 5. Amém ou misericórdia? O Senhor tinha direcionado ao grupo de oração algumas moções, algumas direções, que se confirma claramente com esse tema e com essa pregação. E eu quero pegar essa leitura, onde o Senhor ele fala claramente sobre esse tema: um coração obediente traz a esperança. Versículo 5: servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor
e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servir com dedicação como servos do Senhor, e não dos homens. Estais certo de que cada um receberá do Senhor a recompensa do que bem que tiver feito, que seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos. Deixai as ameaças e tende em conta que o Senhor está no céu. Senhor, tanto deles como o vosso, que não faz distinção de pessoa. Versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então essa leitura vem fortalecer, meus irmãos, essa necessidade que temos de obedecer. A obediência, vivemos em sociedade, temos o nosso trabalho e precisamos obedecer. Precisamos ser luz em meio às trevas. Precisamos ouvir a voz do Senhor para poder viver bem a graça de Deus, fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E o Espírito Santo nos leva a essa docilidade. É importante entender essa docilidade do Espírito Santo em nossos corações, para que a vontade do Senhor possa acontecer. A carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem faz a promessa. São Tiago disse que por Jesus Cristo, nosso Salvador, fomos justificados e nos tornamos herdeiros da esperança da vida eterna. Então essa obediência que nos leva a confiar no Senhor e a esperar em Deus, é a esperança. Santo Agostinho vai dizer: nossa esperança não pode ser incerta, pois quem ela se apoia nas promessas divinas, Então a esperança que temos em Deus nos levará a nos salvar, nos levará a acertar com Deus, a nos santificar em Deus, a vencer as nossas batalhas. Se não confiarmos no Senhor, como alcançaremos a vitória que o Senhor reservou para nós? Se não perseverarmos diante das batalhas, como alcançaremos o céu que nos espera? Se olharmos a vida dos santos, veremos a perseverança deles, que eles obedeceram a Deus em tudo. Eles foram fiéis nas pequenas coisas e por isso viram a graça de Deus acontecer. E eu queria contar a história para vocês de um grande santo da igreja chamado São Maximiliano Maria Kolbe. É um santo que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Estamos num tempo de guerra e como é terrível, né? A guerra, ela é destruição. A guerra levou à ruína o mundo na Primeira e na Segunda Guerra. Esse santo viveu na época da Segunda Guerra, quando a Alemanha atacou a Polônia, aonde foram mais de 6 milhões de pessoas mortas pela perseguição do nazismo. Este homem viveu em meio à perseguição dura. Por quê? Porque ele era um sacerdote, ele era um cristão. Lembramos que os perseguidos eram judeus, eram cristãos. O nazismo odiava os cristãos, odiava aqueles que professavam a fé em Jesus. Eles tinham, através do comunismo, o seu próprio ensinamento, a sua própria lei. Hitler,
Adolf Hitler, ele se achava como Deus, ele achava Deus, e as pessoas tinham que venerá-lo, tinham que prostrar diante dele, e quem não fizesse seria perseguido. Essa guerra que estamos vendo na Rússia com a Ucrânia já é uma guerra muito antiga, já da época da Segunda Guerra, do ano de 1931, quando foram mais de 5 milhões de pessoas mortas na Ucrânia. 5 milhões de pessoas. Stalin, Joseph Stalin, ele foi um daqueles que perseguiram a Ucrânia e deixou a Ucrânia passando fome. 5 milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia, em 1931 a 1933. A guerra sempre foi a destruição da humanidade. Um coração sem Deus, sem a graça de Deus, ele age dessa forma, nessa frieza. Os santos diziam que a pessoa que não tem Deus, ela age como se fosse um animal, no bom sentido, do animal. E é muito forte isso, meus irmãos, porque esse santo, ele viveu nessa época. A perseguição aos cristãos começou muito cedo. E ele vivia na Polônia. São Maximiliano Maria Kolbe, ele cresceu numa realidade de fé, ensinada pela sua mãe. Já na sua infância, ele já tinha um amor a Nossa Senhora, uma devoção muito grande a Nossa Senhora. E é algo interessante que São Maximiliano, ainda criança, com seus 10 anos de idade, a sua mãe o exortava, porque era comum dele desobedecer a sua mãe. Sua mãe pedia para que ele chegasse em certo horário, todos os dias. E ele, como uma criança, acabava brincando demais e passava do horário. E chegava atrasado depois do horário determinado pela sua mãe. E aconteceu então que um dia sua mãe severamente o chamou a atenção, dizendo: filho, o que vai ser de você quando você crescer? Sendo desobediente dessa forma. E Maximiliano ficou muito tocado pelas palavras da sua mãe. A exortação da sua mãe o levou a meditar. Ele falou: o que vai ser de mim quando crescer? E o que ele fez? Ele foi falar com Nossa Senhora. E ele foi falar para Nossa Senhora: o que vai ser de mim quando eu crescer? E ele constantemente fazia orações a Nossa Senhora, perguntando: Nossa Senhora, o que vai ser de mim quando eu crescer? Porque ele ficou incomodado com a palavra da mãe dele. E Nossa Senhora apareceu para ele com um sorriso e disse: Maximiliano, eu trago em minhas mãos 2 coroas, uma vermelha e uma branca. Qual que você quer? E Maximiliano, já com a fé madura, ele falou assim: eu quero tudo que venha de Deus. Resposta de Santa Teresinha também. Era uma criança de 10 anos. Ele falou: eu quero as 2 coroas. A coroa branca significava a pureza, a castidade. E a coroa vermelha significava o martírio. E ele cresceu já na sua vocação, buscando uma vida de pureza, de santidade e sabendo que ele daria a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Maximiliano, então, na Segunda Guerra, já tinha entrado para o seminário, já tinha se tornado um sacerdote. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, as perseguições na Polônia, muitas pessoas foram presas. E sabe por que ele foi preso? Porque ele era um cristão e muito mais, ele era um sacerdote. Os nazistas odiavam os cristãos e muito mais, 1000 vezes mais, um sacerdote, porque declarava a fé católica. Aconteceu que São Maximiliano ele foi levado para os campos de concentração. Nos campos de concentração, como a gente bem sabe da história, muitos eram jogados em câmara de gás,
muitos eram fuzilados nos muros, mas havia um local aonde era o terror dos prisioneiros. Era o buquê da morte. Lá eram castigados algumas dessas pessoas prisioneiras dos nazistas. Sabe o que acontecia lá? As pessoas eram colocadas no buquê da morte e eram deixadas sem comer e sem beber até morrer. Era o castigo. Aconteceu que um dos presos dos campos de concentrações, porque eles contavam um a um dos presos fugiu. E eles não conseguiram achar esse preso. Então, foi dado um castigo. Serão escolhidas 10 pessoas e o castigo, a condenação vai ser o buquê da morte. Não vão ser fuziladas, não vão ser jogadas dentro das câmeras de gás, vão ser mortas com fome e com sede. Essa vai ser a sentença. Foram escolhidas 9 pessoas. A 10ª pessoa a ser escolhida, que era a 10ª, a última pessoa a ficar presa, todos os presos ali que foram expostos, escolhidos, eles temiam o buquê da morte, preferiam o fuzilamento ao ficar preso. Imagina o que é ficar preso no local, sem poder sair, sem comer e sem beber. E foram escolhidos as 9 pessoas. A 10ª pessoa se chamava Francisco. Era um homem casado e pai de alguns filhos. Esse homem entrou, ele ficou apavorado. Ele entrou em uma situação de espanto. Ele ficou aterrorizado. Eu não posso ser jogado nessa cela. Eu tenho família, eu tenho uma esposa. E aí, Maximiliano Kolbe estava entre todos aqueles presos. E ele se candidatou para ser jogado no buquê da morte. Ele falou: eu quero me candidatar, eu quero ir no lugar desse homem. Os soldados logo questionaram e falaram assim: por que trocaríamos? Ele disse: porque eu sou um sacerdote. Na hora, eles não pensaram 2 vezes, eles trocaram o Francisco, o pai de família, e colocaram Maximiliano Kolbe. Foram levados os 10 para o buquê da morte. Foram trancados. Maximiliano Kolbe, ele já tomou a sua decisão ali. Essa vai ser a minha última missão como sacerdote. Eu vou evangelizar os 9 presos daquele buquê. O problema é que dentro daquele buquê haviam ateus, haviam judeus que não acreditavam no cristianismo. Seria uma missão bem difícil, mas ele foi disposto, por amor a Jesus, a evangelizar aqueles homens. Foram trancados lá. Passou-se o primeiro dia, passou-se o segundo dia, aqueles homens já entraram em desespero, sem comer, sem beber. O terceiro dia, eles já estavam famintos, já estavam fracos, e aí começou a evangelização. Maximiliano Kolbe, ele orava por eles, ele evangelizava, ele dizia: vamos ter fé, vamos acreditar que o céu nos espera, vamos ter esperança, um coração reto diante de Deus, um coração obediente ao Senhor. E ele evangelizou cada um daqueles homens. Era comum, de madrugada, ouvir os gritos dos presos, com fome e com sede. Naquele dia, os soldados se espantaram. Os soldados não estavam acreditando no que eles estavam ouvindo, porque era comum, eles riam. Eles diziam: daqui a pouco começa os gritos, o desespero. Para eles era música. Eles achavam
algo legal ouvir o grito das pessoas, eles matavam a sangue frio, mas eles se espantaram aquele dia. Naquele dia, ouviu-se vozes, clamores vindo daquela cela, e os soldados foram ver o que estava acontecendo, e eles ficaram espantados, porque os presos dentro daquela cela estavam glorificando a Deus. Todos eles estavam glorificando a Deus. Nunca tinha se visto isso. São Maximiliano Kolbe evangelizou todos aqueles 9 homens dentro daquela cela, e eles estavam esperançosos, esperando pelo céu. Eles estavam com fome, com sede, mas estavam glorificando a Deus. Isso é confiança, é ter fé, meus irmãos. Muitas das situações que temos passado nos leva a tropeçar, nos levam. Quantas pessoas deixaram a sua fé nesses tempos de pandemia? Quantas pessoas deixam a caminhada porque tem intriga no grupo de oração, ou não gosta do padre, o padre chamou a atenção? Quantas pessoas deixaram a sua fé por dificuldades financeiras, ou por alguma situação mínima? E aqueles homens estavam glorificando a Deus. O quarto dia, começou então a falecer a primeira pessoa. Com fome, com sede, eles já não estavam mais aguentando. Maximiliano Kolbe colocava nos seus braços cada um deles, orava, absolvia os pecados e o preparavam para o céu. Ele acolhia, ele dava amor àqueles homens até o seu último suspiro, e ele encomendava para Deus: Senhor, eu te entrego a vida desse meu irmão. O primeiro veio a falecer, o segundo, ele pegou novamente aqueles que já estavam morrendo, e ele encaminhou a Deus, orando, evangelizando. Os dias foram passando. 7º dia, a metade deles já tinha falecido, e ele encomendava a alma de cada um. Ele estava cumprindo a sua última missão. O ardor pelas almas, o amor por nosso Senhor Jesus Cristo o levou a evangelizar. Lembrando, Maximiliano Kolbe estava sem comer e sem beber também, estava na mesma situação, mas ele tinha forças pela fé para evangelizar aqueles homens. 10 dias já tinham se passado, e a maioria deles já estavam mortos dentro daquela cela. Pensa naquela situação. Eles tinham que conviver com a pessoa morta dentro da cela, eles tinham que conviver com a situação de fome e de sede. Foram 13 dias. 13º dia, os 9 já estavam mortos, e Maximiliano Kolbe cumpriu a sua missão. Ele evangelizou todos aqueles homens e encomendou a alma deles para Deus. 13º dia, Maximiliano Kolbe ainda estava vivo. Os soldados olhavam. O capitão ali dos soldados entrou no local e olhou assim para Maximiliano, e ele se espantou com aquele homem. Ele olhou nos olhos de Maximiliano Kolbe e viu um mistério de amor. E ele falava: o que é que tem nesse olhar desse homem? O que esse homem tem de diferente? O que é isso? Ele não conhecia. Era o amor de Deus que queimava no coração de São Maximiliano Kolbe. Era a certeza, a esperança que o céu esperava, que ele estaria na eternidade com Deus. Maximiliano estava vivo, forte. Eles não aguentaram. Eles estavam apavorados com São Maximiliano Kolbe. Eles já não conseguiam suportar olhar para ele, estavam com medo dele. A santidade, o amor que tinha no coração daquele homem. Eles perguntavam como ele conseguiu evangelizar, como ele conseguiu ainda sobreviver com fome, com sede. Quem é esse homem? Eles não conheciam o seu Senhor. A obediência, a fé de São Maximiliano Kolbe. Então foi dada a sentença para ele. A ordem foi dada: vamos matá-lo. Qual foi a sentença dele? Eu li esse livro, meus irmãos, eu lia chorando esse livro. O título desse livro é Sobrevivendo no Inferno, São Maximiliano Maria Kolbe.
eu lia chorando, porque o que eu te contei aqui não chega nem perto do que está nesse livro. O que aquelas pessoas passaram, meu Deus. A sentença dele foi a seguinte: vamos aplicar ácido no coração dele. Com a seringa, aplicariam então ácido, a única forma de matá-lo. São Maximiliano Kolbe estava sentado, encostado na cela, sentado. Um homem entrou na cela e trêmulo, porque olhava o olhar dele, não era de desespero, de choro, de tristeza, era um olhar que contemplava Deus, que esperava o céu, que cumpriu a sua missão, que combateu o bom combate. E o homem, com a seringa na mão esquerda, ele aplicou a seringa no coração de São Maximiliano Kolbe. E São Maximiliano Kolbe, cheio do Espírito Santo, disse as suas últimas palavras. Quando aquele homem aplicou a seringa no seu coração, ele levantou a mão e disse: com a mão esquerda você me mata, e com a mão direita eu te abençoo. Foi as últimas palavras até partir para Deus. Amor por Deus, amor pelas almas, a certeza do céu, a esperança que a missão dele foi cumprida. Vamos ficar de pé? Que possamos nessa noite tomar posse de tudo o que Deus falou aos nossos corações. A certeza do amor de Deus tem que queimar em nossos corações. Maximiliano Kolbe era chamado Cavaleiro da Imaculada, porque ele tinha uma devoção imensa pela Virgem Maria. O amor a Nossa Senhora, o amor a Jesus o levou a evangelizar e a salvar todas aquelas almas. A obediência ao Senhor em meio às tribulações, às dificuldades, na certeza do céu. O amor pela igreja o fez lutar até o fim por amor a Jesus, fez com que ele fosse até o fim. Ele não desistiu em meio às tribulações, ele não desistiu em meio às perseguições, ele foi fiel ao Senhor, ele deixou o Espírito Santo queimar no coração dele, ele deixou que a graça de Deus o fortalecesse. Ele tomou posse da graça do Senhor. Ele era um homem de fé, um homem de fogo, cheio do Espírito Santo, que é exemplo para nós, que muitas vezes queremos desistir, que não obedecemos a voz do Senhor, que muitas vezes agimos pelo nosso querer, não pela vontade do Senhor em nossos corações. Que nessa noite possamos usar como exemplo a vida de São Maximiliano Kolbe, que você possa falar com Jesus nessa noite, falar: Senhor, que eu possa ser fiel um pouco, que o céu me espere, Senhor. Eu quero nessa noite tomar posse do céu, da tua graça, do teu amor em meu coração. Eu quero viver a tua graça, Jesus. Liberta a minha alma, Senhor, de toda a escravidão, de tudo aquilo que é do mundo, Senhor. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tomando posse da tua graça, tomando posse do teu amor. Vá clamando essa graça de Deus, vá pedindo a cura, a libertação sobre a sua vida, vá pedindo o poder de Deus a avivar a tua alma nessa noite, meu irmão, minha irmã. É o Senhor te libertando, é a graça de Deus santificando a tua alma, é o Senhor fortalecendo a tua fé em meio às lutas, em meio aos combates, em meio às suas batalhas. Eu não sei o que tem ferido o teu coração, eu não sei o que tem abalado a tua fé, mas Deus está falando ao teu coração nessa noite: persevera, fica de pé, meu filho, minha filha, eu vou te sustentar na tua fé. O céu é teu, a promessa que Deus nos dá, o céu de estar na eternidade com Ele, adorando por toda a eternidade. Não deixa Satanás roubar aquilo que é mais precioso para você, que é o reino dos céus. Não deixa as tribulações, as suas dificuldades, a sua falta de fé te derrubar, te impedir de ser íntimo do coração de Deus. Deixa que o Espírito Santo nessa noite seja
derramado sobre a sua vida. Levanta os seus braços lá no alto. Recebe essa noite a graça e o poder do Espírito Santo. Recebe essa unção de avivamento na tua alma. Recebe a força do Espírito Santo para te ajudar a se decidir por amor a Jesus. Que você possa tomar posse nessa noite da tua cura, da tua libertação. Homens e mulheres de fogo, avivados pelo poder do Espírito Santo. Que o manto de Nossa Senhora esteja sobre a sua vida. Recebe o poder do Espírito Santo. Recebe a unção, o batismo de fogo. Recebe a cura das suas feridas emocionais, sentimentais, espirituais. Recebe o impacto do amor de Deus. É o amor de Deus queimando em nossos corações. É a graça e a unção de Deus nos impulsionando a evangelizar. O Senhor te coloca de pé nessa noite. O Senhor restaura a sua fé. O Senhor te fortalece. As promessas do Senhor irão cumprir sobre a sua vida, porque Deus é fiel para conosco. Permanece firme e você verá as promessas de Deus se cumprindo, a graça de Deus acontecendo, a sua cura, a sua libertação no nome de Jesus acontecendo. Vai clamando, toma com fé, tomando posse da graça de Deus, tomando posse dessa unção de avivamento na tua alma.